Muito bem, senhoras e senhores, uma boa noite. Hoje, dia 10 de 6 de 2021, agora 10 horas e 10 minutos. E quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. Uma vez mais, eu vim iniciando a live, o Ítalo já deve estar a caminho, ele está terminando a live com o Malê. Eu vi que a despedida se iniciou por lá e eu... muito rapidamente abrir a live por aqui, para que possamos já iniciar nossa conversa, já recebê-los, já acolhê-los. Desejo a todos então que estão chegando agora, aí quase 400 pessoas já, desejo a todos uma boa noite. Essa semana está sendo uma semana intensa, acredito que muitos de vocês, se não todos que aqui estão, têm ciência do que está se passando essa semana, sobre os seis as 6 lições de Viktor Frankl que temos feito. Começamos na segunda-feira e vamos até a próxima segunda. Já tratamos sobre diversos episódios da vida de Viktor Frankl, tentando extrair lições não só no campo filosófico, não só no campo psicoterapêutico, que é a grande questão de Viktor Frankl, mas também na vivência simples, na vivência prática do homem odierno. Então, está sendo uma semana intensa, uma semana muito frutuosa. Estamos fazendo as lives todos os dias às 6h25. Logo mais às 6h25 estaremos com mais uma live no dia de amanhã, à sexta-feira, a nossa quinta e penúltima aula. Mas hoje, de forma muito oportuna e com muita alegria, farei essa live com o Ítalo. Peraí, o pessoal está dizendo que o Ítalo já chegou. Eu irei convidá-lo aqui, peraí um segundo. Bora lá, Doctor, te enviando. Tratarmos um pouco sobre um tema que é do interesse de todos vocês. E aí, Luiz, beleza? Como é que tá? Boa noite, meu caro. Vamos estar aqui contigo mais uma vez, que alegria. Eu que fico feliz de estar aqui. Muito bom, meu cara, muito bom. Desculpa o atraso, eu tava lá na live com o Malê. Eu tava lá também. Eu tava lá na live com o Malê também. Beleza. Que bom, maravilha. Aí eu vi que começou a despedida por lá, começou a encerrar a live, eu já abri aqui para dar início à nossa live. Mas de verdade, tu sabe que é sempre uma alegria inenarrável estar contigo, estar dividindo tela com você, fazendo um momento de partilha, um momento de conversa. Você sabe o carinho, a admiração, o profundo respeito que eu tenho por você. Lhe sou profundamente grato, meu caro. E as pessoas acharam que nós brigamos esses tempos, me mandaram mensagens, né? Esse YouTube deve estar brigado. Eu acho que o YouTube está falando aí de você, falou de uns paus de logoterapeuta, falou de Viktor Frankl. E eu tinha assistido a tua live, inclusive eu assisti, eu estava fazendo a Clara dormir, né? A minha filha menor, ela está com 1 aninho, eu estava com ela no colo na hora do almoço, escutando baixinho lá a tua live. E eu achei o máximo, né? Assim, e você começou a falar e eu comecei a rachar o bico, achei aquilo incrível. E é interessante como as pessoas interpretam aquilo de uma forma grotesca, né? De uma forma cismática. Então, muito obrigado por abrir esse meio aqui para conversarmos sobre isso, para nos debruçarmos sobre o tema aí do sentido da vida. Eu que fico feliz aí, aquela live ali foi muito boa, na verdade, não tem nada de errado ali. Essa aqui é a coisa, mas... Olha, o pessoal não sabe, pra quem não assistiu, teve uma live que eu desandei a dar paulada no assunto do, entre aspas, sentido da vida. Aqui a gente não tá falando sentido da vida entre aspas, né? A gente vai falar do sentido da vida mesmo. E é isso mesmo, né? Essa é a coisa. E aí o pessoal acha assim, o Ítalo tá mandando indireta para os logoterapeutas. Eu não mandei indireta para os logoterapeutas, eu falei do assunto lá do sentido da vida, e eu sempre falo isso, né? Claro. Como toda área, né? Então, claro, entre os logoterapeutas haverá aqueles que perceberam exatamente a coisa e haverá aqueles que, bem, estão pegando ali um ponto secundário, periférico, estão entendendo por sentido da vida aquilo que não é sentido da vida, estão entendendo por sofrimento inevitável aquilo que não é o sofrimento inevitável, como em todas as áreas, né? Então, há médicos que não perceberam tudo, há engenheiros que não perceberam tudo, há advogados que não perceberam tudo. E olha, pessoal, não fiquem tristes, há logoterapeutas que não perceberam tudo. Essa que é a coisa, né? Assim,
é extraordinário, no fundo, a confusão que se cria na cabeça. E logo em seguida, eu falei, aí eu fiz um post nos stories, falando assim, ó, se vocês quiserem saber mesmo o sentido da vida, vão lá e assistam o Luiz Henrique. Foi o que eu mandei pro pessoal fazer. E ainda assim, o pessoal ficou falando assim, não, eles brigaram. Exato, exato. Me mandaram até uns grupos aí de WhatsApp, de psicólogos, nem sabia que tinha esses grupos, né, debatendo os motivos pelos quais houve essa briga, né, que vocês devem ter conversado nos bastidores. As pessoas começam a fazer umas elucubrações, a fantasiar em cima de uma coisa totalmente ridícula, né? Você falou algo lá na live, assim, de uma profundidade incrível. Você falou, olha, só uma mente vazia da filiação divina se questiona sobre isso que é aquilo que você estava dizendo, o sentido da vida. E foi interessante, na sequência, eu fui, às quintas-feiras, eu dou catequese, né, para o Tomás e para a Catarina, para os dois maiores. E eles estão lá na lição 25 da catequese. E sempre que eu inicio, eu faço uma breve revisão de todos os temas já abordados. Na lição 13, a pergunta que eu faço para os meus dois filhos, a Catarina de 5 e o Tomás de 3 para 4, é o seguinte: por que Deus nos criou? Qual é a finalidade do homem? Né? Para que o homem foi feito? E a Catarina responde na ponta da língua: o homem foi feito para amar, para conhecer e para servir a Deus nessa vida e gozá-lo eternamente, né, no céu. Assim, você entende? Não precisa de muito, pronto. O sentido último, o supra-sentido já está lá, cristalino, claro. Nessa resposta, isso já está resolvido. O dilema, o sentido último da vida já está posto lá. Né? E exatamente você começou assim, a live falando, né, lá para o meio da live, falando sobre o sentido da vida. Olha só, uma mente vazia, da filiação divina é capaz de se questionar sobre o sentido da vida, e é exatamente isso, né? Vide a Catarina, 5 anos, respondendo a finalidade última do homem, o para que ele foi feito. Sim. E é uma coisa que eu também já falei, a gente vai desenvolver, né? Mas só para localizar as pessoas, né? Bora. Aqui nessa suposta, sei lá, desavença, treta, briga, enfim, como queiram chamar. A gente já falou isso várias vezes, e é isso mesmo. Olha, qual que é o propósito da vida? Qual que é o sentido da vida? Olha, porque tem aquela frase, né, que já passou pela boca de muita gente, né, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Frase do Nietzsche. E eu brincando um pouco com isso, né, sem tirar o sentido dela, eu falo assim, não, a questão é a seguinte, você tem que, só tem um porquê na vida, e você tem que ter um monte de como. Aí você tem que ter, né, assim, como eu faço isso, como eu faço aquilo, como eu faço aquilo outro. E tem uma confusão entre, as pessoas confundem o propósito ou o sentido com esses comos. Né? O porquê é um só. O porquê é conhecer, amar e louvar a Deus. Né? Conhecer, amar e servir a Deus. Né? Esse é o único porquê, no fundo. Que, no fundo é isso. Não tem muito o que inventar. Essa aqui é a coisa. Como eu faço isso? Beleza. Então agora vamos ver como é que a gente faz isso nas circunstâncias, na vida prática de cada um. Mas o como, o propósito, o sentido mesmo, tem conversa, você concorda, Luiz Henrique? Assim, isso. Qual que é o sentido da vida? Bem, para quem quer saber, é esse. Como é que a gente faz isso? Tá bom. Né? Então, beleza, é assim que a gente faz. Né? Exato. Uma coisa que talvez confunda alguns, essa diferença entre aquilo que a gente chama de sentido é que quando nós falamos de sentido, né, nós estamos falando, na verdade, do sentido último. Daquilo que Viktor Frankl, pegando um pouco aqui a logoterapia e se apoiando em Viktor Frankl na discussão, aquilo que Viktor Frankl vai falar do suprassentido. O suprassentido, ele exige um supra-homem. Ele exige uma resposta que está para além da realidade imanente, que se dá nessa realidade transcendente, nesse encontro com o tu. Mas há também aquele sentido que vulgarmente nós falamos, que é o sentido mais ordinário, que não é o sentido último, o suprassentido, mas é o sentido cotidiano, é o sentido do sofrimento inevitável, é o sentido do amor, é o próprio sentido do trabalho. Né? Só que, de fato, existe essa confusão, né? Existe um sentido menor, um sentido cotidiano? É evidente que sim. É evidente que sim. E Viktor Frankl usa um exemplo muito interessante para falar desse sentido cotidiano, esse sentido que ele vai chamar de situacional. Cada pessoa humana é única e irrepetível, o sentido também é único e irrepetível, né? E o homem, nesse horizonte de possibilidades, ele escolhe realizar, atualizar algo
né? E nesse momento ele o deposita no passado, nesse celeiro chamado passado, e ele abre mão daquelas centenas de milhares de possibilidades não realizadas, né? E Viktor Frankl vai usar o exemplo do jogador de xadrez. Ele fala, quando nós falamos do sentido situacional, do sentido imediato, assim, não tem como nós dizermos qual é, porque é de pessoa para pessoa, de situação para situação. Seria como chegarmos para um jogador de xadrez e perguntarmos para ele, né? Olha, diga-me, mestre, qual a melhor jogada do mundo? Qual é o melhor lance do mundo? Olha, simplesmente não existe. Não sei, não existe. Eu não posso te falar qual que é o melhor lance do mundo. Depende de como que as peças vão estar organizadas. Em que momento da jogada? Não sei. A questão é muito situacional. É dentro da irrepetibilidade daquele momento. Dentro da singularidade daquela situação. Tem a melhor jogada? Tem a melhor jogada. Mas a melhor jogada é uma jogada que se dá num momento único, uma possibilidade que logo se esvai. E aí nós poderíamos falar desse sentido. Olha, há um sentido a cada momento? Olha, sim, sei lá, talvez para alguns faz todo sentido estar aqui nesse momento. Faz sentido estar aqui escutando, refletindo, alguns anotando. Para tantos outros, estar aqui não faz sentido algum, porque tem outras atividades, tem que estar dormindo porque acorda na madrugada e começa a trabalhar cedo, ou porque está junto com a esposa, ou porque faz mais sentido nesse momento estar lendo um livro do que assistindo uma live. Mas assim, esse sentido mais ordinário, mais imediato, ele não pode ser prescrito. Diferente do suprassentido. Quando nós falamos do suprassentido, nós estamos falando de uma realidade que está cristalizada, né? De uma realidade que organiza, né, e submete todas as demais. Essa é a estática. Esse poderia ser o motor imóvel, por assim dizer, pegando aqui uma visão meio tomista, né? Mas agora, o sentido situacional não é mesmo, Ítalo? E esse sentido, o sentido cotidiano, o sentido situacional, né, o sentido circunstancial, esse sentido situacional, né, para a gente usar o termo corrente e técnico, ele só faz sentido se tiver ordenado no suprassentido. Em si, né, qual que é o sentido de uma jogada, né, num lance de xadrez, se desconectada do sentido, se desconectado do sentido da regra do jogo e da finalidade do jogo, que é vencer, né? Não tem sentido nenhum. Olha, qual que é o melhor, qual que é a melhor jogada aqui? Bem, eu já sei, a minha torre vai pegar o rei que está lá. É o seguinte, aqui tem um cavalo na frente. Não, mas eu não ligo para isso, né? Eu não ligo para a regra do jogo. Fala, bem, então você não vai encontrar o sentido. O sentido situacional, ele sempre está subordinado a um sentido maior que o dele, para que tenha sentido. Se o sentido situacional não está subordinado ao sentido superior, nenhum ato humano tem sentido. E, no fundo, esse é o vazio no peito da maior parte das pessoas. Tentar encontrar o sentido de cada ato, o sentido de cada momento, desalinhado do sentido superior, de um sentido superior. Quando na live eu falei, só tem um sentido, o resto todo... É isso que eu estava falando. Eu falei, olha, ou o sujeito entende e subscreve os sentidos cotidianos, os sentidos vulgares, os sentidos situacionais nesse sentido superior, ou nada fará sentido mesmo. Olha, qual que é o sentido de ir para um campo de concentração? Nenhum, no fundo, assim. Agora, qual que é o sentido de beijar a boca da sua esposa? Nenhum. Qual que é o sentido de educar um filho? Bem, essa que é a coisa. Se isso tudo, se esses atos todos, se eles não estão inscritos, o sujeito não percebem o suprassentido, a vida vai ser vazia. Ainda que aquela pareça a melhor jogada. Ainda que aquele pareça a melhor coisa, ou a coisa boa a ser feita, né? Portanto, é isso. Ou o sujeito trata de, através, claro, né, da piedade, da transcendência, enfim, compreender isso tudo, inscrever, ou, né, a vida vai ser um grande sem sentido, ainda que pareça que tudo que tudo tem uma racionalidade, uma lógica mais imediata. Perfeito. Exatamente. A ideia desse suprassentido, ele organiza
toda a vida de valor. É exatamente isso. Olha, qual é o sentido de um campo de concentração? Se eu não tenho em vista um sentido último, se eu não tenho em vista a noção da providência, e para Viktor Frankl isso é muito claro, a noção da providência, né? A presença de Deus, né? Deus a quem o homem serve, né? Que são as grandes convocações do homem nesse mundo, algo a realizar, alguém a quem amar, Deus a quem servir. Se essas realidades não estão claras, se esse sentido último não está prefixado, a coisa se perde. Viktor Frankl disse que no campo de concentração, ele lá para as tantas escutou alguns prisioneiros dizendo o seguinte: será que nós vamos sair daqui com vida? Caso contrário, todo esse sofrimento não terá sentido. Ele chega para os prisioneiros e fala: olha, não, 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 não. A questão é exatamente outra. A questão é o seguinte: será que este sofrimento tem algum sentido? Caso contrário, sair daqui com vida não tem Não tem sentido nenhum. sentido? Ou seja, se não tem algo que dê dignidade ao sofrimento, se não tem algo, se não tem alguém que eu possa encontrar, que eu possa amar, a quem eu possa ofertar amorosamente o meu sofrimento, Sim. fazendo dele, né, uma oferta generosa, um meio de crescimento, de melhora pessoal, de santificação, né, de conversão das almas. Se não tiver alguém que dignifica o meu sofrimento, sair daqui com vida é loucura, porque, entende? Então, assim, é exatamente isso. Ter algo lá em cima, e isso me faz lembrar, desculpa colocar aqui uma outra história, me faz lembrar a ideia do faqui, sabe, o faqui indiano, né? Que Viktor Frankl também, lá para as tantas, coloca essa proposta do faqui. Ele fala: olha, se nós não tivermos um sentido último, um suprassentido, nós correremos o risco, por exemplo, de acreditar naquela ilusão que o faqui faz. O que o faqui faz? Ele pega uma corda, ele joga a corda ao ar, joga a corda para cima, é, ela para, né? Por ilusão mesmo, por puro truque, por pura mágica, a corda para, e o faquir então sobe, né, na corda, uma corda que não tem apoio, né, uma corda que não está fixada em lugar nenhum. Então, olha, vai correr o risco, se nós acreditarmos que é possível subir na corda, ou seja, viver essa vida, vivê-la enquanto missão, enquanto oferta generosa, enquanto doação, né, cumprindo com os nossos deveres, se nós acreditarmos que é possível subir nesta corda, sem que ela esteja fixada em algo acima, algo que dá sustento, algo que dá firmeza, algo que dá tensão, nós correremos o risco de ser tolos e acreditar que o faquir realmente sobe naquela corda, não estando a corda fixada em absolutamente lugar nenhum. É isso que acontece com a pessoa neurótica, com a pessoa doente, com a pessoa que implica com essa noção de sentido e que fica, né, se demorando demais com isso tudo, antes de fixar logo essa corda. E me parece, Luiz, que esse assunto todo ele tem uma raiz, né? Esse assunto todo que eu digo, negar isso ou querer subir uma corda sem um ponto de apoio, sem um ponto de fixação. Vamos lá, né? Então pega aí o Kasparov, sei lá, pega os grandes enxadristas da história, né? Os sujeitos assim, de fato superiores, que ganhavam sequencialmente um Casablanca, sei lá, o pessoal que ganhava sequencialmente, né? Topo do mundo, por anos e anos e anos e anos. Então, eles de fato estão no topo do mundo, né? Do xadrez. Né? Ninguém os bate. Estão lá, né? Defendendo o título. Então, são 10 ou 20 enxadristas, grandes mestres de fato, grandes mestres de fato. Não, grandes mestres são muitos, mas os grandes mestres de lato senso, né? Não grandes mestres no nome técnico, porque daqui a pouco vem o pessoal do xadrez vai dizer que eu não sei o que é xadrez, mas enfim. Beleza. Então você pega ali um Kasparov, pega um Casablanca jogando contra uma criança. Tá? É evidente que a superioridade do Kasparov ela é patente em relação à criança que ele está enfrentando. No entanto, o Kasparov precisa se submeter à regra do xadrez. Do contrário, ele não seria um enxadrista. Então, ainda que ele seja maior do que a criança, ele é menor do que a regra. Ele é menor do que a regra. Nesse sentido, ele é igual à criança. E se ele não tem a humildade
de estar submetido às mesmas leis do xadrez, ele não vai ser dito enxadrista. Ele é um charlatão, ele é um burro, é um ignorante, é um sujeito que não sabe jogar xadrez. Nesse sentido, aquele que tenta encontrar um sentido para sua circunstância, um sentido para sua situação, sem perceber que existe um sentido último para o qual tendem todos os atos e os amores, enfim, o que ele está fazendo no fundo? Ele está sendo soberbo. Ele não está se submetendo humildemente ao motivo para o qual ele foi criado. Então, daí, óbvio, né, foi o que o Vitor Frankl falou, a coisa perde sentido. Então, sem um supra-sentido, sem a regra, ou seja, a finalidade estabelecida, compreendida, amada, desejada, sem uma imersão profunda nessa regra, entre aspas, porque para a nossa vida isso não é uma regra, para a nossa vida isso é o próprio amor de Deus. Sem uma imersão profunda aí, todos os atos, eles são charlatanismo e são fuga. Eles não têm sentido nenhum. No fundo, qual que é o sentido do Casablanca mover uma torre na diagonal? É nem que ele saiba, olha, por que eu vou mover essa torre em linha reta? Por que eu vou andar em L com o cavalo se eu sei que eu vou ganhar desse moleque? Ele podia matar, jogar, pá, matei ali o rei e acabou. É que isso não é xadrez. O xadrez é dar um passo depois do outro. Mesmo o Casablanca, jogando com uma criança pré-escolar, ele precisa de 3 ou 4 movimentos para dar o checkmate. Ele não consegue dar o checkmate num único movimento mental. Ele precisa se submeter àquela regra, para que faça sentido aquele jogo todo. Bom, assim é a vida também, se quiser usar a analogia do xadrez. A vida também é assim. Olha, ou os nossos movimentos eles são coordenados por uma regra de amor, por uma regra de um para, né, o eu para Deus, ou essa busca por sentido, ela é, no fundo, ela é super neurótica. Ela é super neurótica. Olha, a tua vida vai se tornar um vazio, vai se tornar um sem sentido profundo, porque a soberba falou mais alto, porra. Então, é claro que quando a gente está falando de todo esse assunto do sentido e logoterapia, olha, ou existe uma intenção de inscrever o sujeito no supra-sentido, e aí o sentido circunstancial ele se aplica, ou nada se aplica. Ou a gente não está falando de logoterapia, a gente não está falando do sentido mesmo, a gente não está falando de tender o sujeito à felicidade, ao amor e, enfim, no fundo, à salvação da alma dele. Perfeito, 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 perfeito. É interessante, tem uma citação muito usada de Viktor Frankl, né? Está na boca aí de todos os logoterapeutas, né? É uma daquelas frases célebres de Frankl. Frankl era um baita de um frasista, né? Ele tem umas frases de impacto muito interessante. Viktor Frankl fala, né? A liberdade é apenas o aspecto negativo de um todo maior que tem como positivo a responsabilidade, né? E aí ele discorre sobre isso, inclusive ele faz um pedido para as autoridades norte-americanas para que ergam na costa oeste a estátua da responsabilidade, porque liberdade sem responsabilidade é mera arbitrariedade e papapá, cai em libertinagem, perfeito. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que Viktor Frankl ele continua a discorrer isso. Ele fala, olha, o homem é livre. É evidente que sim, Viktor Frankl crava o pé nisso, ele é alguém que defende a liberdade e até a última da liberdade do homem, de sempre se posicionar, tomar uma atitude. Nós não somos aquilo que fazemos de nós, somos aquilo que nós fazemos com o que fazem de nós, e assim por diante. Ou seja, o homem é livre, mas ele é livre para. A liberdade tem um para. Para o quê? Para ser responsável. Só que Viktor Frankl não para aí. Nós somos livres para ser responsável, mas, nos diz Frankl, nós sempre somos responsáveis perante alguém. Perante alguém. E esse alguém, assim, você lendo a obra de Viktor Frankl e entrando na vida deste homem, fica muito claro que este alguém é este tu transcendentíssimo, é este Deus a quem ele se dirige com muita facilidade, com muita frequência. Ou seja, se eu simplesmente me tornar responsável, respondendo livremente ao chamado da vida, e eu ainda não vivi a plenitude da vida. Eu só a vivo plenamente quando eu estou diante de alguém, quando eu sei que há uma regra, quando eu sei que nesse tabuleiro, né, eu sou livre para me mover, eu consigo responder às coordenadas, porque eu consegui de alguma forma compreender a dinâmica própria do jogo, mas eu preciso me colocar diante de alguém, diante de uma mente que pensou nesse jogo, diante de alguém que estabelece as regras e os critérios para que aquilo aconteça de forma séria, harmônica, profunda. Nesse momento, eu vivi o todo. A liberdade
a responsabilidade e coloquei-me diante de alguém, né? Esse é o ponto. Então, a sua colocação aí do xadrez, a complementação que você fez do xadrez, impecável. É exatamente isso. O Vitor Frankl tem uma coisa ainda sobre o sentido, Luiz, que é muito secundária, muito periférica, assim, né? Que passa despercebida, que quase ninguém fala também. Que é lá no Em Busca de Sentido, em algum canto lá, muito tempo que eu não leio, né? Muito tempo mesmo. Devo ter lido 2 vezes só, para falar a verdade. O livro, eu não me debrucei sobre ele, tá? Analiticamente, enfim, criticamente, enfim. Para mim foi muito mais um livro de ensaio, né, de abertura, do que propriamente um livro de estudo, tá? Beleza. Mas, ali no Busca do Sentido, se eu não me engano, tem uma coisa que eu circulei, que foi uma dica prática do Viktor Frankl. Não foi um... Me parece também, eu não sou... como eu falei, eu não analisei criticamente a obra do Frankl, né? E é uma dica prática que não está, parece, inscrita em lugar nenhum da teoria, como várias coisas que o Frankl fala. Como você falou, como ele era um frasista, ele também era um ensaísta, ele tinha muitos insights. Então tem muitos insights que ele não teve tempo de inscrever na psicologia geral, né, dele, por assim dizer. Ele fala uma coisa que é a vontade de humor, que é uma coisa que é genial ali. Ele fala assim, olha, isso aqui é só uma dica prática, hein? Que o humor é uma boa forma de você conseguir enfrentar e se instalar na vida. Ótimo. E eu não sei se essa anedota ela é biográfica, mas circula uma anedota sobre o Frankl, que ele fala que parece que havia um amigo dele no campo de concentração, que os dois fizeram uma promessa um pro outro, que era o seguinte, era todos os dias um vai contar uma piada pro outro no campo de concentração. Exato. Eu não sei a validade biográfica dessa história, mas se não Não, é é real, é real. é real. É real, 100%. Ele mesmo escreve isso. É que se não Se eu não me é engano, tá provado. na página, está na página 61 do livro Em Busca de Sentido. Se eu não me engano. Tá no Mas próprio Em Busca de Sentido isso, né? Tá. Exato. É um capítulo que ele vai falar sobre o humor no campo de concentração. É incrível. O humor no campo de concentração. E ele traz algumas piadas que eles faziam no campo de concentração. Fantástico. Então tá lá mesmo. Tá lá. Como eu falei, eu não me debrucei analiticamente sobre a obra, né? E essa coisa passa despercebida por muita gente. E muitas vezes eu acredito, eu já conversei com muitos logoterapeutas, isso não entra no setting terapêutico, isso não entra como uma técnica. E ele põe isso lá como uma técnica. Falou, olha, isso não é que. Talvez não dê para escrever isso dentro de uma psicologia geral que a gente está desenvolvendo aqui, mas é uma puta de uma técnica que eu usei. Eu usei para mim, ele falou, né? Eu digo, no campo de concentração, contávamos piadas um para o outro. Exato. E ele falou, a vontade de humor, você vê que ali, quando ele fala vontade de humor, ele tenta botar isso de um modo técnico e falar, isso aqui é um tema, hein? Isso aqui é uma coisa importante para a gente discutir. Claro. Fala. Não, vai lá. Fala, Luiz. Não, vai lá. É que assim, isso o pessoal tá até brincando, foi a aula de hoje, eu dei hoje de manhã a aula sobre humor. Mas isso depois, essa ideia do humor em Viktor Frankl, torna-se uma ferramenta, uma das principais ferramentas da logoterapia, que é a intenção paradoxal, que depois toda a parte da psicologia experimental, a parte da linha behaviorista, vai usar por demais. E é uma genialidade de Viktor Frankl e é uma ferramenta terapêutica de Viktor Frankl. Que é essa capacidade de, a partir do humor e também do heroísmo, né, mas aqui fiquemos no humor, a partir do humor gerar um autodistanciamento. O humor nos dá uma leveza tal que me coloca numa outra perspectiva. Eu me olho de outro ângulo. Eu consigo analisar a situação estando agora acima dela e não metida nela. Né? E Viktor Frankl vai dizer do humor exatamente como uma ferramenta de sobrevivência, como uma forma de desenvolver resiliência. E na terapia eu utilizo demais do humor. Às vezes o paciente está contando lá uma tragédia mesmo, Vitor. E eu tô rindo, cara. Eu tô rindo. Eu fazia a mesma coisa. Não por deboche, nem por distanciamento, mas é por isso, olha, se eu não me engano, e isso é maravilhoso da psicologia contemporânea, data vênia para todos os tomistas. Mas a psicologia contemporânea tem um negócio que é extraordinário, eu acho. Que é uma coisa que eu acredito muito, que a gente só pode, não é que só pode, né? Mas que é muito útil recorrer aos mitos e à literatura, etc, como uma ferramenta de compreensão psicológica, uma ferramenta de compreensão do homem mesmo. Quando
quando Deméter, a deusa grega, ela percebe que Perséfone, se eu não me engano, Perséfone, sua filha, não está mais entre ela, e que era o amor da vida dela, né? Ela se entristece. E Deméter era a deusa das estações do ano, da terra, né? Do cultivo da terra, do revigorar da terra, né? Do resplandecer da terra, do brotar e dos frutos nascerem, etc. Quando Deméter percebe que Perséfone não está mais entre ela, ela se entristece e a terra seca. E ela descobre que a sua filha Perséfone, ela foi raptada por Hades, que era irmão de Zeus, né? E deus dos mortos, né? Deus do submundo. Então ela está lá no submundo com o Hades. Ela vai lá se queixar com Zeus, né? Pede para Zeus para intervir nessa querela e tomar de novo Perséfone para ela. Só que Zeus, sendo irmão de Hades, não queria se indispor com seu irmão e encontra um arranjo ali. Fala para Deméter o seguinte: olha, vamos então deixar metade do ano, né, 3/4, metade do ano, uma parte do ano Perséfone fica contigo e na outra parte do ano ela volta para Hades e Hades fica com ela. E Deméter, bem, não tem nada que ela possa fazer a não ser aceitar essa proposta, essa tratativa de Zeus. E os gregos falam: olha, é por isso que metade do ano a terra seca e na outra metade do ano a terra floresce, a terra resplandece. Porque em uma metade do ano, Deméter está triste, outono e inverno. E na outra metade do ano, Deméter fica feliz e fica alegre porque está gozando e convivendo com a sua filha Perséfone, que é o seu amor. Então, primavera e verão, né? Beleza. O fato é que, no meio dessa história toda, né, enquanto a coisa ainda estava se resolvendo, Deméter se senta numa pedra e encontra ali uma outra figura mítica que a faz rir. Né, que a faz rir. E ela já não ria há muito tempo, ela estava sem sua filha. E ela faz rir, e ela dá um riso, Luiz, que é um riso descrito como aquele riso que às vezes a gente dá. Então tem o riso social, tem o riso de educação, e tem aquele riso que é a gargalhada. A gargalhada, ela convulsiona a gente e ela vem do ventre, né? A gente dobra, né? A gente fala assim, ri de doer a barriga. Curiosamente, o ventre é aquele mesmo lugar de onde vêm os filhos. Então ela percebe de novo aquele mesmo movimento de vida no seu útero, de vida no seu ventre, e se alegra novamente porque ela sente de novo como se Perséfone estivesse com ela, estivesse renascendo. Né? E é curioso que os gregos eles tenham percebido uma coisa. Eles têm percebido o seguinte: olha, só tem uma coisa mais triste do que a própria morte, né? Do que perder a sua vida sem sentido. É perder um filho. E é ali que é a tristeza de perder um filho, de não ter mais um filho consigo. E eles põem uma figura central da história toda como uma virada de chave, um sujeito que faz o outro rir. Né? Então tem uma deusa que faz Deméter sorrir, Deméter rir, para que ela consiga, de algum modo, se elevar, né? Para que ela consiga, de um modo, restaurar a capacidade dela de enxergar toda a terra, de enxergar que as coisas vão voltar a florescer, de perceber que a sua filha daqui a pouco vai estar na aventura do seu seio, vai estar na aventura do seu convívio. E Deméter, ela, de fato, ela é mobilizada por esse sorriso, por essa gargalhada que comunica a ela de novo aquele sentido que achava que ela tinha perdido. Olha, o Viktor Frankl, não sei se ele conhecia o mito ou não, provavelmente sim, porque era um sujeito muito culto, mas ele dá uma inscrição terapêutica para isso que já estava descrito há milênios no mito de Deméter e Perséfone. Né? Isso não tá na obra do Frankl. Mas lendo essa coisa, olha, o Frankl, assim como Freud, bem, entre mil aspas, que retomou o mito do Édipo e dali derivou toda a sua psicoterapia, Frankl também está falando uma mesma coisa, que ele está voltando ao mito e está entendendo qual que é a função do humor, qual que é a função da comédia, qual que é a função da graça, que a gente possa passar por esse vale de lágrimas humanamente. Não feito palhaços alegres, mas humanamente. Né? E o sorriso que ele falou, ele por uma intenção paradoxal, enfim, dentro da ideia da intenção paradoxal, não é que ele te distancia exatamente de você, mas ele te revela o que é você. Fala, a gente é esse bicho que sofre. A gente é esse bicho que parece estar escrito aqui nessa terra seca,
quando no fundo, existe uma terra florida e resplandecente e cheia de frutos, para a qual a gente foi criado. E rir é um pouco tomar posse dessa terra que parece que agora é só árida, é só seca, mas existem as estações. No limite, para o homem de fé, para o cristão, o rir é perceber o paraíso que se aventura em algum lugar do horizonte, se a gente for fiel a uma certa jornada, né? Então, não acho que deva passar despercebido, e falo aqui para meus amigos logoterapeutas e para todos os outros, né? Não deve passar despercebido a função do humor na reconstrução das almas que sofrem, na terapia dos espíritos que padecem, né, naqueles corpos que se decompõem. Isso tem que estar inscrito mesmo na terapia, no site terapêutico e na vida familiar, na vida cotidiana, no nosso ambiente de trabalho, né? Ótimo, ótimo, ótimo. Excelente. Victor Frankl vai citar diversas vezes, quando ele fala do humor, um grande amigo dele, norte-americano, o Alport. O Alport é da Universidade de Psiquiatria norte-americana, né? E Alport tinha uma frase que ele dizia: olha, quando eu estou diante de um neurótico e o vejo sorrir, eu alegro-me, pois eu tenho a certeza de que a cura está a caminho, né? Olha, eu não sabia disso. Olha, E na clínica é isso, né, Ítalo? Você que durante muitos anos, mais de uma década, trabalhou de forma incansável na clínica e trabalha até hoje com pessoas em atendimentos também. Quando a gente está diante de alguém muito grave, né, que assume a vida com muita seriedade, com muito peso, nós percebemos que aquilo, sabe, é um componente a mais para ela desenvolver diversas patologias, para ela se meter presa naquela situação, né? E quando lá para as tantas essa pessoa começa a rir, não rir dos outros, não zombar de ninguém, mas quando ela começa a rir dela mesma. Poxa, na clínica eu experimento muito isso. Quando lá para as tantas um paciente muito sério, fechado, né, um semblante assim muito grave, começa a esboçar um sorriso. Eu me lembro na hora dessa frase de Alport: olha, a cura está a caminho, e realmente está, isso é certo, é certo, é certo. Esse elemento extremamente terapêutico do humor, porque existe algo profundamente cômico no cosmos. E se nós não entendemos isso, a gente não entendeu o que é o cosmos, né? Chesterton, que era um sarrista, um cara muito bem-humorado, né? Chesterton vai dizer que toda vez que ele escrevia nos livros a palavra cômico, desculpa, toda vez que ele escrevia no livro a palavra cosmos, ele já começava a rir, porque ele tinha certeza que lá na edição as pessoas iriam trocar cosmos por cômico, porque sempre acontecia isso na obra dele. Quando ele ia revisar, estava sempre trocado, né? Cosmos por cômico, que também na língua inglesa é muito similar. E ele falava que começava a rir. E ele ria não só de saber que trocariam, mas ele ria porque, de fato, existe algo profundamente cômico no cosmos. E se nós não entendemos isso, nós não estamos instalados nessa realidade, né? Nós não estamos vivendo a vida mesma. A vida, ela precisa, sabe, de uma gargalhada, é aquilo, né? Em riso veritas, né? A verdade está numa boa gargalhada. A verdade está numa boa risada. e todo esse movimento, bem, que a gente observa hoje também da falência do humor, a falência dos grandes humoristas, porque estão amarrados mesmo. Eles não podem mais fazer a gente rir de nada, né? A comédia vira um panfleto ideológico, a comédia vira uma coisa asséptica porque tem medo de ferir sensibilidade. Olha, é o contrário. A comédia ela não fere sensibilidade. A comédia ela serve justamente para a gente perceber as limitações desse mundo. E sem a função, a possibilidade de expressão da arte, do humor, da arte cômica, o mundo vai se tornando um inferno neurótico mesmo. Então, a parte do que a gente está vivendo hoje é justamente por esse amarrado, essa linguagem amarrada, essa linguagem impossível. Isso é muito difícil se comunicar hoje com ironia, com metáfora. Porque, óbvio, a ironia, a metáfora, a hipérbole, que são as tramas da comédia, né? Uma comédia que não use de ironia, de metáfora, de hipérbole, ela não tem graça, né? Não dá para você fazer uma comédia sem os exageros, sem as subtrações, sem as elipses,
Não tem como fazer uma comédia sem isso. O fato é que toda hipérbole, toda metáfora, toda elipse, toda figura de linguagem, ela tem uma imprecisão em si, e essa é a função dessas figuras de linguagem. É não ser literal, mas ter sentido. Né? A coisa tem sentido, ela só não é literal. Se é literal, é um texto discursivo, não é um texto cômico. Isso é óbvio, né? Isso é uma coisa óbvia. Quando a gente não pode mais usar, quando o sujeito está amarrado e não se pode mais usar essas figuras de linguagem porque fere sensibilidades de grupos, fere sensibilidades de pessoas, enfim, o humor cai, acaba o humor. Né? Não se pode mais fazer humor, ou só um determinado grupo inscrito numa corrente política tem a autorização de fazer comédia. Isso não tem graça nenhuma. Isso não tem graça nenhuma. Isso é a perda da liberdade cômica. E o mundo vai se tornando neurótico, sem sentido, estafante, obscurecido, limitadíssimo, um vale de lágrimas em última análise. Né? Então, aquilo que eu falava, olha, o humor ele é muito útil para que a gente possa, de algum modo, suportar um pouco melhor o peso do absurdo. Não é bem essa frase dele, essa frase é minha. Mas é isso que ele está querendo dizer lá. Eu não sei a literalidade como é que ele escreve a vontade de humor, mas é isso. O peso de um certo absurdo da matéria, de um absurdo das circunstâncias, ele é aliviado pelo humor, que hoje é muito difícil, né? A gente conseguir observar, né? Não se tem mais isso. E é claro, né, que o mundo vai se tornar um lugar muito neurótico, como a gente vê, né, hoje. Exatamente. E amarrando isso, porque tá assim, totalmente de acordo com aquilo que falávamos no início. Impressionante como que a live foi caminhando nesse momento para o humor, mas o humor nos remete também a esse suprassentido. Por quê? Porque o humor ele só é possível, né, porque aquele que nos fez é alguém profundamente bem-humorado, não, Vitor? Chesterton falava, olha, e tantos outros autores, né? Mas Chesterton cravava isso. Se tem um atributo de Deus ainda pouco explorado e que talvez é a grande nota que precisa ser compreendida, é o humor. Nós pegamos, por exemplo, a pessoa humana. A pessoa humana, ela traz dentro dela uma realidade muito dicotômica. E assim foi feito, assim, de forma pensada, de forma proposital. Quando a gente para pensar na pessoa humana, nós temos algo de animal, né? E nós temos algo de, sei lá, extraterrestre. A gente parece uma galinha num puleiro e ao mesmo tempo a gente também parece, sabe, um anjo. A gente tem aspirações altíssimas. A gente se pergunta sobre o sentido da vida, o que me realiza, sobre o que são os valores, né, o que edifica o homem, para onde eu vou, da onde eu vim. Mas eu também fico preocupado em saber o que eu vou pedir no iFood, terminando essa live. Né? Okay. Então assim, a pessoa humana traz nela algo de profundamente engraçado, cômico. Todo mundo é muito cômico. A natureza é cômica, a criação é cômica. Né? Por quê? Porque há uma inteligência, né, que nos fez, há uma pessoa, a pessoa divina, né, que nos criou, que é alguém certamente muito bem-humorado. E uma chave, que eu não vou explorar isso, não é meu campo, assim, né? Mas talvez um dia, mas assim, uma chave para quem estiver assistindo a gente, muita gente boa está assistindo a gente, né? E pessoas com real pujança e vontade intelectual, enfim. E eu acho que a coisa do humor de Deus não foi bem explorada e é pouco narrada, no fundo, é pouco dita, porque existe uma diferença muito gritante entre o humor divino e o humor humano. O humor humano, ele se constrói, ou seja, a gente é cômico, a gente, ao construir peças de riso, né, textos que fazem os outros rirem, a gente só consegue fazer os outros rirem pela negação, pelas quebras de expectativa. Perfeito. Né? Então, hoje eu fiz uma live sobre isso. Curiosamente, está muito alinhado. Não sei se você tinha dado uma aula na manhã sobre humor, e a minha live hoje, 12h50, foi sobre humor também, enfim. Eu tava falando lá na live hoje sobre uma coisa, a gente ri porque tá faltando alguma coisa, né? Então tem uma expectativa e quando você vai ver, pum, não tem. Beleza. A comicidade divina, ela é o oposto da nossa. A comicidade divina, ela se dá pela afirmação permanente, gozosa, ampla, generosa,
Isso torna tudo muito engraçado, no fundo. É, o humor divino, ele aparece como uma alegria perfeita, como uma alegria plena, como o gozo eterno. A alegria humana é justamente a percepção de que nessa instalação, quando a gente revela que buscar essa alegria, essa perfeição neste mundo, é engraçado, porque isso não vai dar certo. Então, é engraçado que, eu achei que eu não fosse cair. Como é que as pessoas riem quando alguém tropeça na rua e derruba o café? Porque é engraçado a gente achar que a gente não vai. É engraçado mesmo a gente achar que a pessoa pode marchar plenamente sem jamais tropeçar na vida. A gente se dá Perfeito. conta. A gente se dá conta, falou, é mesmo, a gente cai. E a gente ri. A gente ri, a gente acha graça. Porque é uma tentativa de. É uma percepção, uma abertura para a bondade divina. Pô, a graça, e agora aqui sem trocadilhos, a graça, o rir e a graça divina, elas se identificam. A graça está na graça. É só lá que está a graça. A graça não está em outro canto. A graça está na alegria e na perfeição eterna. Então, realmente não se pode imaginar que Deus é cômico do mesmo modo que o homem é cômico. E justamente porque poucos textos foram escritos sobre... É muito pouco é muito pouca literatura sobre a raiz e a natureza da comédia, não da comédia, gênero literário, mas da graça, né, do humor. Os textos sobre isso são, de fato, poucos. Mas é por isso que o homem ri por isso. O homem ri porque, bem, eu percebi. Né? Só em Deus a gente é feliz. Só em Deus a gente é alegre plenamente. Olha, a abertura rir, né? Rir é uma disposição humana para a comunhão com Deus. É claro que o homem pode se fechar imediatamente. Né? A gente pode estar rindo por motivos ris, por motivos parvos. Mas ainda assim, esse riso ele é genuíno. Porque a percepção de que uma vileza e algo parvo não traz alegria, não traz a felicidade mesmo. Você, eu achei que fosse isso, não é? A gente ri. É sempre a mesma coisa, né? A gente ri de deficiência, a gente ri de burrice, a gente ri de deficiência, de falência física. Essas coisas a gente acha graça. Por que a gente acha graça? Porque realmente não é engraçado. Assim, realmente, antes não era engraçado, agora é engraçado. Quando se revela a carência das instalações nesse mundo, fica muito engraçado, porque a gente tem abertura para graça. Esses sujeitos aí, Luiz, esses sujeitos muito sérios, né? Eu vejo muito desse pessoal, esses homens empresários e que falam de coisas motivacionais e de estão andando de helicóptero e tem Lamborghinis na garagem e eles são sempre muito sérios, são sempre muito produtivos. Isso não tem graça nenhuma. É por isso que eles não riem mesmo. Eles são sempre muito sérios, isso não tem graça nenhuma. É por isso que eles não riem. Exato. É que não tem graça. Isso é sem graça. Isso não é alegria. Então tem como você rir. Né? É óbvio, as pessoas que se percebem, falam, Lamborghini, helicóptero, isso é palhaçada. A gente acha graça, a gente é mais feliz, a gente acha graça, porque tem uma abertura para a graça. É uma coisa que não é paradoxal, isso é muito claro no fundo. Perfeito. É muito, 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 muito claro mesmo. Né? É muito triste a vida dessas pessoas e por isso eles não riem. Eles estão sempre produzindo e fingindo e com uma pose, né? Uma postura de pessoas sérias e de que estão fazendo negócios e de que isso não é graça nenhuma. E é por isso que eles não riem. Eu entendo isso. É sem graça. É sem graça pra caralho mesmo. Você tá dizendo aí, cara, então assim, não tem como, cara. Toca no elemento do humor. Hoje na live, pra mim, foi dificílimo falar do humor em Viktor Frankl e não ficar discorrendo sobre outros autores, por exemplo, o Chesterton, porque quando eu penso no humor, eu penso na figura do Chesterton. E ele diz o seguinte: por que os demônios caíram? Ele não vai dar uma explicação teológica, ele não vai ver teologia. Isso aí já foi feito. Está pronto, está feito. Ele vai dar uma explicação filosófica para a coisa. Ele fala, olha, eles caíram porque eles se levaram muito a sério. E quando alguém se leva muito a sério, quando alguém se torna muito grave, a gravidade pesa sobre os seus ombros e ela cai. Ela cai. É fantástico. É fantástico. Exato. Fala, olha, é por isso que os demônios caíram. Porque eles se levaram muito a sério. Se eles tivessem tido humor, e ele diz humor é humildade, eles teriam continuado nas alturas. Mas não, eles caíram, vieram para a terra. A gravidade pesou sobre eles. E é isso que acontece quando nós levamos a vida muito a sério. Quando a gente vê, e é muito engraçado isso, outro dia tem um canal aí no YouTube, eu não lembro o nome do cara, não vou lembrar, mas é um canal que fala sobre coisas dos anos 90. Então ele fala sobre, sei lá, coisas que aconteceram na televisão dos anos 90. É esse que é o coisa do canal do cara, o tema dele.
E ele mostrou uma reportagem no início dos anos 90 de uns pobres, Luiz, assim, que é pobre carioca indo pra praia, saindo lá da Baixada, do subúrbio, pra ir pra praia. Um inferno aquele negócio. Um inferno, assim. O pessoal levando farofa, frango, churrasqueira, entrando num ônibus lotado, os pobres tudo se xingando, falando que tudo é pobre e rindo pra cacete. Você quer, só tem pobre, né? Você está na televisão dos anos 90. É muito engraçado. E os caras todos rindo. Puto por um lado, né? E do outro lado rindo pra cacete. Porque é óbvio que isso é engraçado. Isso é óbvio que é engraçado. Assim, é engraçado o sujeito achar que vai ser feliz nesse mundo, observando todo esse caos para poder ficar na praia 4 horas, entendeu? E ficar queimado de praia depois. É óbvio que é engraçado. Os caras rindo pra caralho, puto. Não, e aí quando a gente vê por outro lado, esses Instagrammers ricaços em iates e em lanchas, você já percebeu? É sempre uma musiquinha técnica, eles tomando um champanhezinho, né? Uma blusinha de linho, uma bermudinha curta, né? Um mulezinho da Gucci, né? Aquele sorrisinho assim. Eles não estão achando graça nenhuma, que não tem graça. Eles não estão achando graça de nada. Porque, óbvio, parece um mundo perfeito. Né? Assim, a coisa tá perfeita ali. Isso não tem graça nenhuma. O que tem graça é o busão lotado. Isso é engraçado. Você olha, é óbvio que é graça por um lado e irritação e nervosismo por outro. Ah, isso é a vida humana, porra. Isso é a vida humana. Que é essa carência patente. Tá patente que esse negócio tem carência. Né? É óbvio que tudo tem carência. Agora, alguns se enganam. Acham que não tem, que é possível ter a plenitude do gozo nessa vida e a coisa fica muito chata. É o sem sentido da, entre aspas, vidas perfeitas e com muita bonança. Então, não tem graça nenhuma. E eles têm cara de triste. Você já percebeu isso? Tem cara de triste. Tem um sujeito chamado, eu esqueci o nome dele. É um desses playboys de fama duvidosa, fortuna duvidosa, que tá sempre aparece no Instagram com em iate, lanchas e 30 mulheres lindas, modelos lá dele, sentada no colo dele, que tem uma barba. Eu até fiz um post sobre ele uma vez. É Dan Belzariano. Eu acho que é assim o nome do cara. Tu olha pra cara dele, ele nunca tá achando graça, ele nunca tá rindo. Ele tá sempre com olhar cínico. Claro, claro. Ele tá sempre cínico. Por que não é uma merda? Pô, o cara tem 30 modelos sentados no colo dele. Lancha, fortuna, maconha à vontade. É óbvio que ele não vai achar graça de nada. A carência não aparece pra ele. Você tá entendendo? Aquilo é uma merda. Aquilo é uma merda. Mas é horrível aquilo. É a vida ruim. Dan Bilzerian. Esse é o nome do cara. Né? Do outro lado tem o pessoal do busão lá do década de 90, fudido, comendo frango assado. Porra! Tinha a dona Neide, sei lá, a mulher que foi pra praia e depois arranja uma carona pra voltar pra casa na porra de um Del Rey velho e vão 13 pessoas dentro do Del Rey. É incrível aquilo. E ela tá rindo, tá todo mundo rindo, a gente tá rindo. Ah, porque isso aqui tá mais perto do que é a vida humana. Exato. Porque a graça me parece que ela é tão mais engraçada quanto mais ela é capaz de apontar para a graça. E a graça divina. E o que aponta para a graça divina? Olha, muito mais a debilidade, muito mais a escassez do que a bonança. Né? Assim, são os pobres, entende? Assim, é aquilo. A bem-aventurança é de quem? Quem é o bem-aventurado? Quem é o feliz? Quem carrega a beatitude no seu peito? Né? Felizes serei vós, quando forem perseguidos, caluniados, quando disserem todo mal a vosso respeito. Bem-aventurados pobres, né, os que têm sede, sede de justiça, fome de justiça. Ou seja, é isso, nessa escassez, nessa debilidade, que nós encontramos o elemento da graça, na bonança, na fartura. Não tem graça nenhuma. A pessoa, ela encarna a tristeza nela. É interessante você dizendo isso. Eu pensei em algumas pessoas, né, desde Instagramers até pessoas que eu conheço, de fato, elas carregam a tristeza no peito, mas essa tristeza também aflora no rosto, a cara, o olho é triste, o semblante é triste, tudo é pesado, tudo é grave, tudo puxa para baixo, é a terra. Né? Não tem um riso, é a terra, a secura. E isso não é romantizar a pobreza, porque a pobreza é a condição própria do homem, mesmo o homem rico. O problema é só o homem que é rico e acha que é rico. É nesse sentido que o evangelho fala que é mais fácil, né, um camelo passar na ponta de uma agulha do que um rico entrar na rede dos céus. Porque não percebeu a carência ontológica que tem nele. Porque os bens desse mundo dão uma impressão de completude.
Esse é o ponto. Então, óbvio que isso não é romantizar a pobreza, porque pobres todos somos. O rei da Inglaterra é pobre, no sentido mais profundo, assim como a dona Neide de Mesquita é pobre. É claro que, bem, um tem mais dinheiro que o outro. Tem. Mas isso não é a completude. Esse que é o ponto. E para um tá patente, para outro tá latente, mas tá lá. Só tá escondido, mas tá lá. E quando a pessoa não sabe, aí sim, ele fala que é difícil um rico entrar no reino do céu. Fala que é impossível. Fala, claro que o rico pode entrar no reino do céu, só ele perceber essa carência ontológica dele e Ótimo. perceber a graça nisso. Fala, caralho, eu achei que eu tinha tudo. Que palhaço, né? Olha, você já sentou? Ótimo, Tinha um Wilton. sujeito aqui que frequentava a família chamado Manteiga. O Manteiga era um funcionário do meu pai. Ele tinha umas histórias de caganeira e diarreia que era muito engraçado. Então ele conta uma história de que ele saiu com uma loura, que ele, né, tava, né, a mulher era a mulher do bairro, e ele tinha comido uma feijoada no dia anterior, ele levou ela pro lugar lá que não devia, para eles namorarem, né? E ele teve começaram a se beijar e uma pontada no lado. Depois começaram a se beijar uma pontada no outro. Ela começou a tirar a roupa, pum, uma outra pontada, ele falou, peraí um pouquinho. E ele foi pro banheiro e um barulho danado, um cheiro horroroso, quebrou. Isso é muito engraçado. Isso é muito engraçado. Assim, é engraçado porque assim, é óbvio que essa loura maravilhosa do bairro, ela não é a plenitude, ela não é o gozo final. É um gozo secundário, se der para ter esse gozo. Essa que é a verdade, né? Então, assim, não é isso. E por isso é engraçado. Por isso se torna muito engraçado. As histórias de caganeira, elas são sempre geniais, são fantásticas. É engraçadíssimo. Por quê? Porque é isso aí, cara. A gente é um merda. Só que Elas nos lembram quem nós somos, né? Elas nos lembram quem é nós isso, somos. quem nós somos. É isso aí, lembra quem nós somos. Então, assim, é isso que é engraçado. Agora, o sujeito que é rico e se acha rico, esse jeito é muito grave. E a gravidade puxa para baixo, o sujeito cai e fica triste. Não que ele fica triste, né? Ótimo. Muito bom, muito bom. Hoje pela manhã eu contei a piada, né? Eu não lembro, eu peguei de algum livro que tratava de humor, uma piada muito rápida, muito simples, mas assim, que atitude que nós devemos ter diante da vida, né? Fala que lá para as tantas, o paralítico chegou para o cego, né? Melhor, o cego chegou para o paralítico e perguntou para o paralítico, como vai? E o paralítico respondeu, como vê? Como ver? Ou seja, os dois brincaram com a situação e pronto, cara. Ó, E pronto. a gente tá rindo do quê? A gente tá rindo de uma carência. Uma carência da possibilidade de andar e uma carência da possibilidade de ver. E a gente acha graça. Exato. É isso que é a comédia. A comédia é isso. Revelou, deixou patente. Né? Deixou patente a coisa. E de alguma forma isso nos lembra que todos nós somos um pouco paralíticos e um pouco cegos, ontologicamente, assim, talvez não fisicamente, é fato. Fisicamente não somos, eu e você não somos. Mas existe uma dificuldade de ver. Né? Por isso que eu Claro, preciso pedir, Senhor, que eu veja, porque de fato eu sou cego. Né? claro. Que eu faça, né? Que eu cumpra. Porque eu também tenho essa dificuldade, me sinto como um paralítico. E poder rir disso tudo é sensacional. O Viktor Frankl disse que nos campos de concentração eles riam. E tem um relato, ainda pegando aquela parte, né? O humor no campo de concentração, em que ele fala que quando eles estavam no trem, saindo, salvo engano, eles estavam saindo de Auschwitz e estavam sendo transportados para um outro campo de concentração. E eles temiam que eles estivessem indo para um campo de concentração, como eles dizem, cheio de chaminés, né? Onde existiam as câmeras de gás. Se não me engano, é o Sim. campo de Mauthausen. Né? E ele fala, olha, as pessoas mais experientes disseram que se nós virarmos à direita, nós vamos para Mauthausen. Se nós virarmos para a esquerda, é Dachau. E Dachau era terrível, mas muito menos terrível do que, né, o primeiro. E ele disse que quando o vagão vira à esquerda, ele fala, olha, eu sei que é difícil vocês acreditarem, só quem estava lá pode acreditar. Mas nós, no vagão, começamos a dançar e a rir da situação, porque nós só estávamos indo para Dachau. Dachau. Olha, é terrível. É terrível, mas porra, né? Dá para encontrar o humor e a graça mesmo nas situações mais adversas. É claro que dá. E nisso consiste a humildade humana. E se quando a gente falar no início da live, sem a humildade, a gente não entende que existe um supra-sentido, um propósito superior. Né? Sem a inscrição nesse propósito superior, tudo vira um sem sentido. Esse é um ponto fundamental mesmo que, olha, passa despercebido pelos senhores sérios, né? Pelos sotores, pelos senhores sérios, né? De jaleco, de gravata e tal, que estão tentando falar. É perda de tempo sem fim, né? Um psicoterapeuta que não ri, fala, olha, pouco ele tem para te... Pouco mesmo, né? Ele vai ter para te oferecer.
Nesse vale de lágrimas que é a vida, né? Ótimo, ótimo. Ô, Ítalo, desculpa, eu não sei como está seu tempo, agora já são 11h10, mas enfim, deixa eu, assim, a contragosto, fazer aqui uma pequena pausa, porque você está fazendo uma sequência de lives, acho que desde as 8, né? Você fez desde as 7, fez às 7, fez às 8, fez às 9, fez a da meio-dia e 50, enfim. E aqui daria para seguir por mais um bom tempo, mas, enfim. Meu caro, é uma alegria imensa estar contigo, mesmo, mesmo. E eu termino contando aqui uma última história, então, que Viktor Frankl se utiliza, né, de uma metáfora. Ele pede desculpa ao falar isso, né? Ele usa essa metáfora e no final ele põe um Sitya Venia, né? Ou seja, olha, desculpa a comparação. Mas ele fala, olha, quem aqui não consegue imaginar a seguinte cena? Quem já viu ou consegue imaginar? Eu só imagino porque eu nunca fui pai de pet, né? Mas quem já foi, talvez, consegue se ver nessa cena. Eu falei, imagina que lá para as tantas, o dono do cão percebe que há nele uma doença e que essa doença pode e precisa ser tratada e leva esse cão ao veterinário. E lá o cachorro é submetido a um procedimento invasivo, doloroso, e o veterinário segura firme o cão enquanto vai fazendo o procedimento, e o cão olha para o seu dono, e por um momento, ao olhar nos olhos do seu dono, ele crê que há uma providência. Ele crê que aquilo pode ser, de fato, uma atitude de amor. Eu falo, olha, guardadas as devidas proporções, o homem busca também uma realidade supra-humana. Assim como o cão busca uma realidade, né, supra-animal, que lhe dê conforto, um olhar que lhe acalme, o homem também lança um olhar mais para cima. Só que o olhar mais para cima repousa em Deus. E mesmo diante das dificuldades da vida, dos desconfortos da vida, nós podemos ter a certeza de que há alguém olhando, alguém guiando, né? Alguém que, por nos cuidar, faz com que tudo também torne-se mais leve, né? Que a graça torne-se possível, que até mesmo um riso num momento de dificuldade possa ser possível, porque há algo maior, há um suprassentido, né? E só as mentes vazias da presença de Deus, né? Voltando lá naquela sua primeira frase, né? Da filiação divina, vão se questionar por devera sobre isso. Sim, os outros vão aproveitar, se alegrar e gozar. O fato de estarem na presença daquele que nos ama. Ítalo, meu caro, obrigado de coração. Mas antes fala do Rota aí que o pessoal está pedindo. Bora. Eu tô agora na semana que vem, na segunda-feira, eu lanço o Enrota. O Enrota seria presencial, seria na cidade de São Paulo. Estávamos já com 300 inscritos, mas né, eu vendi no ano passado, achando que esse ano alguma coisa sairia. Não tem como, né? Um evento com 300 pessoas em São Paulo ficaria totalmente inviável. Então, eu estou abrindo, já que vou fazer na modalidade EAD, estou abrindo para tantos quanto queiram. Então eu abro agora o Enrota, vai ser um curso de um final de semana, sábado e domingo, dia 3 e 4 de julho. Enfim, no Enrota a gente trabalha toda a formação da personalidade e a superação dos desafios da vida. E agora para esse segundo semestre, tá tudo bem certo, bem desenhado. Eu vou iniciar, né, como coordenador, uma pós em logoterapia, análise existencial e logoterapia frankliana, né, para todos aqueles que querem se aprofundar, fazer uma pós-graduação em logoterapia. Então, é isso. Obrigado por abrir aí para o Mechan. Basicamente é isso. E eu estou no meio de um curso que termina segunda-feira sobre 6 lições de Viktor Frankl. 6h25 da manhã, é isso, não? Exatamente. Então, tá bom. Tá indo bem, cara. O pessoal claro, estávamos com 1.200 pessoas, 6h25 da manhã. Tô ligado, eu sei como é que é incrível. A gente abriu. São esses horários que eu adoro. Vou abrir uma pós 3 da manhã. Vai ter 4.000 pessoas lá. É um negócio assim. Nega é louco. Fazer o quê? Nega é louco. Essa aqui é a coisa. Exatamente. Luiz, muito obrigado. Cara, muitíssimo obrigado. Até muito breve. Eu que agradeço. Fica com Deus aí, pessoal. Beijo. Valeu. Tchau. Valeu.